Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar hoje fatoração de polinômios e vamos iniciar com o fator comum em evidência. Então, em alguns casos, quando a gente obtém um polinômio, quando a gente já tem um polinômio escrito, nós observamos que esse polinômio tem termos com fatores em comum. E a gente pode reescrever, então, de uma maneira mais simples, que é a fatorada, observando, colocando em evidência esse fator comum. Como eu vou fazer isso? Eu coloquei um primeiro exemplo aqui, 5xy mais 3x. Observando esse polinômio, eu tenho que aparece x no segundo termo e aparece x no primeiro termo. Eu vou colocar esse termo em evidência, essa letra em evidência. Então, eu coloco x, abro parênteses. Se eu coloquei o x em evidência, eu vou retirar ele dos meus termos. Então, tiro ele do meu primeiro termo, sobra o 5 e o y. Eu escrevo 5y. Mas, tirei o x do meu segundo termo, me sobrou o 3. Então, coloco o 3 aqui. E fecho parênteses porque eu não tenho mais nenhum outro termo. Como eu faço para conferir se eu fiz isso direito? Multiplico x vezes 5y, aplico na distributiva e obtenho, então, 5xy. E mais x vezes 3, obtenho 3x. E essa, então, é a forma fatorada deste polinômio, colocando o fator comum em evidência. Vou resolver agora alguns exemplos. Então, o primeiro está assim. Escreva os polinômios abaixo na forma fatorada. Então, x² mais 3xy. Observando aqui os dois termos, eu tenho x em comum, com uma diferença aqui. O primeiro termo tem x elevado a 2 e o segundo termo simplesmente x. Então, eu vou pegar o termo com menor expoente, no caso x, vou colocar ele em evidência. Abro parênteses. Agora, o que eu vou fazer? Eu tinha x elevado a 2. Coloquei x elevado a 1 em evidência. Então, para eu conseguir voltar para o que eu tinha, eu tenho que colocar o x aqui dentro. Por quê? Na hora que eu faço x vezes x, eu aplico a regrinha da potenciação, que é conservar a base e somar os expoentes. Então, x vezes x, eu somo 1 daqui com mais 1 daqui, eu volto para x². Mas, aqui eu tinha x e coloquei ele em evidência. Então, tiro ele daqui, me sobrou o 3 e o y. Então, coloco 3y. E fecho parênteses. Letra B. Eu tenho 12y elevado a 2 menos 4. Aqui eu não tenho de cara um fator comum nos dois termos. Mas eu posso escrever o 12 como 4 vezes 3. Eu escrevo 4 vezes 3, y² e menos 4. Agora, eu tenho 4 em comum nos dois termos. Então, coloco 4 em evidência, abro parênteses. Tirei o 4 daqui, me sobrou o 3 e o y². Menos. No segundo termo, eu tenho só o 4 e já coloquei ele em evidência. Eu não posso deixar esse termo faltando, sem nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 1 aqui, por quê? Porque 4 vezes 1 é o mesmo que 4, ok? Quero conferir se eu obtive o resultado correto. O que eu faço? Aplico a distributiva. 4 vezes 3, 12y elevado a 2. Menos 4 vezes 1, 4. Tudo bem? Letra C. 4x² y mais 6xy menos 2x³ y². Então, aqui, além do x e do y, eu posso observar o quê? Eu consigo escrever o 4 como 2 vezes 2, consigo escrever o 6 como 2 vezes 3. Então, vou fazer primeiro a reescrita. Então, vai ficar 2 vezes 2, x² y, mais 2 vezes 3, xy, e menos 2 vezes x³ y². Agora, vou observar, então, o segundo polinômio que eu escrevi, eu tenho o 2 aparecendo em todos os termos, o x e o y. Vou pegar o x de menor expoente novamente e o y também de menor expoente. Então, meu fator comum vai ficar, no caso, o 2, depois o x e o y. Abro parênteses. Observo
caso a caso. Então, no primeiro caso, eu tirei o 2, mas eu tinha outro 2. Então, eu escrevo ele aqui. Tinha x, né? Tirei o x, mas eu tinha x elevado a 2. Então, para eu voltar para esse x elevado a 2, eu preciso multiplicar este x por um x. E o y, eu tinha y mesmo, coloquei ele em evidência, então não coloco nada aqui. O meu primeiro termo já está escrito. Mais segundo termo. Então, o 2 eu coloquei em evidência, fiquei com o 3. X é igualzinho e o y também. Então, só fico com o 3. E terceiro termo. Tirei o 2 em evidência. Tinha x elevado a 3. Tirei só x em evidência. Então, para eu obter de novo x elevado a 3, eu vou ter que colocar o x ao quadrado aqui. Mais uma vez, porque quando nós fazemos x vezes x, pela regrinha da potenciação, nós somamos os expoentes. Então, 1 daqui com mais 2, eu volto para o x elevado a 3. E o y? Tirei y, mas eu tinha y ao quadrado. Então, vou ter que colocar y aqui. E fecho parênteses. Então, eu escrevi esse polinômio na forma fatorada. Segundo exemplo. Escreva na forma fatorada o polinômio que representa o perímetro da figura abaixo. Então, o que é perímetro? Perímetro, soma de todos os lados da figura. Então, vou somar este lado, mais esse e mais esse. Então, eu fico com x mais 3, mais x mais 3, mais x mais 3 e mais x mais 3. Então, eu escrevi 4 vezes, porque ele tem 4 lados. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4x. E mais 3 com mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Preciso escrever na forma fatorada. Então, aqui eu não tenho fator comum, né? Assim, olhando de cara. Mas eu sei que o 12 pode ser escrito como 4 vezes 3. Então, escrevo. E agora, então, consigo visualizar melhor. 4 aparece no primeiro termo e no segundo. Coloco 4 em evidência. Então, coloquei o 4 em evidência, me sobra para poder colocar dentro dos parênteses o x. No segundo termo, coloquei o 4 em evidência, sobra o 3. E fecho parênteses. E essa é a forma fatorada do perímetro dessa figura. Outra forma mais simples de fazer. Aqui eu tenho 4 lados iguaizinhos, então eu posso escrever simplesmente 4 vezes o x mais 3. Então, já está na forma fatorada. Posso escrever dessa maneira, se eu achar mais simples, ou posso escrever desta maneira. Tá? As duas estão corretas, é o mesmo resultado. Terceiro exemplo. Considere o retângulo abaixo. Então, nós temos um retângulo aqui, né, dividido em outros 3 retângulos. Um mede x por A, o outro mede y por A e o outro z por A. Aí, letra A. Escreva o perímetro desse retângulo na forma fatorada. Então, de novo, nós temos o perímetro, ou seja, soma de todos os lados. Não vou escrever, preciso somar. X mais y mais z mais A mais x mais y mais z e mais A. Com isso, eu vou ter 2x, 2y, 2z e 2a. Então, vou escrever aqui embaixo. 2x mais 2y mais 2z e mais 2a. Vou fatorar o polinômio obtido. Então, observando esse polinômio, eu tenho o 2 em comum em todos os termos. Vou colocá-lo em evidência. Abro parênteses. Então, coloquei o 2 em evidência aqui, me sobrou o x. Coloquei o 2 em evidência aqui, me sobrou o y. Tirei o 2 aqui, me sobrou o z. E o 2 aqui me sobra A. Ou seja, isso é x mais y mais z e mais A. E essa é a forma fatorada do perímetro deste retângulo. Letra B. Escreva a área desse retângulo na forma fatorada. Então, o retângulo tem x mais y mais z, que mede um lado, e no outro lado a medida é A. A área do retângulo, para a gente calcular, o que a gente faz? Lado vezes lado. Então, vou multiplicar o lado, um lado mede A, pelo outro lado, que mede x mais y mais z.
Então, essa é a forma fatorada da área desse retângulo.